Olá, meu nome é Luciano e eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre como foi a minha história como testemunho de Jeová e o que e por que eu decidi depois não mais ser dessa religião. Bem, resumindo um pouco da minha história, eu me batizei em 2010, comecei a estudar no fim de 2008 e me batizei em 2010. Eu me tornei pioneiro regular, eu fiz a escola de pioneiro regular, passei mais de um ano de pioneiro regular e também fui designado servo ministerial por volta da mesma época. E eu sempre fui, na época, eu sempre fui uma pessoa muito zelosa da verdade, né? Das coisas que me tinham sido passado, da religião. E não há quem conteste isso. Tipo, era muito claro que eu era zeloso e eu me esforçava e fazia o meu melhor realmente, sabe? Assim como muitos que estão lá na religião fazem também, realmente acreditam no que é passado para elas. Então era assim. Sobre questão de privilégios, eu, eu fui designado servo ministerial, só que depois eu perdi esse privilégio. Aliás, eu fui lá e entreguei o privilégio de servo ministerial, mas eles disseram que se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido o privilégio da mesma forma. Então, enfim. E depois também eu deixei de ser pioneiro regular. Bem, então o que acontece? Eu percebia que, e principalmente depois que eu perdi esses privilégios, que as pessoas dentro da Organização da Testemunha de Jeová, elas supervalorizam o título, sabe? É tudo, assim, tem muito, a visão vai muito nessa questão de título e não nas qualidades da pessoa. Sim, não é todos que são assim, mas a maioria, se eu me sinto, a minha experiência foi essa, valoriza muito o título. E eu não gostava disso, mas eu achava que eu não era assim também. Mas depois que eu perdi os privilégios, eu percebi que eu também valorizava esses privilégios, talvez demais. Então o que aconteceu? Eu percebi a diferença como eu era tratado antes, quando eu quando eu era servo ministerial e pioneiro regular, e depois quando eu perdi os privilégios. Então assim, ninguém sabia exatamente por que eu perdi, mas eu percebi que as pessoas passaram a me tratar de forma diferente. Eu percebi. E isso me incomodava muito. Até antes de perder os privilégios, tinha coisa que me incomodava. Por exemplo, eu lembro que quando eu chegava em alguns lugares, as pessoas diziam assim: olha, esse é Luciano da congregação tal, 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 e ele é pioneiro regular e servo ministerial. Então, assim, quando isso era dito, eu sinceramente eu não gostava muito. Por quê? Porque era como se eu, pessoalmente, não tivesse um valor próprio, sabe? Mas sim o título. Era chamada atenção para o título e isso me incomodava. Olha, ele é servo ministerial e pioneiro regular. Então, assim, isso já me incomodava. E depois eu fui percebendo, depois que eu perdi, foi que eu percebi, depois que eu perdi os privilégios, eu percebi o modo como alguns me tratavam antes e o modo como passaram a me tratar depois, quando eu não subia mais na tribuna, né? Então, isso me incomodava. E também me incomodava o fato de que eu via irmãos, às vezes, disputando, meio que brigando, sabe, por privilégios. Era impressionante. E não era privilégio, muitas vezes, não era o privilégio de ir lá e colocar a mão na massa, tinha a ver mais com a tribuna, tinha mais a ver com o título, com o cargo, a autoridade. Eu percebia isso, sabe? Só que é claro que isso não era suficiente para eu questionar a verdade. E eu achava que isso era uma questão de pessoas, que era uma questão de falha das pessoas em si, como indivíduos, e não da organização da religião. Mas aí eu comecei a perceber, por exemplo, nos congressos e nas assembleias, que quando um ancião uma pessoa era convidada ao palco para dar o discurso, muitas vezes era de todos os privilégios daquela pessoa, sabe? Tipo, fulano de tal, da congregação tal,
e que serve ancião com tantos anos, já participou em tal coisa, é pioneiro regular. Então dava todo um histórico de títulos da pessoa e depois a pessoa ia lá fazer a palestra. Então eu achava aquilo extremamente desnecessário. Por quê? Porque eu achava que isso contribuía para que os irmãos que estavam ali sendo instruídos continuassem naquela visão de que títulos é a coisa mais importante, fazendo com que eles ficassem focados em títulos e não na qualidade das pessoas das pessoas em si, né? Então, eu comecei a perceber que não era só uma questão, não era uma responsabilidade só de cada um, e que era eles os culpados por estarem focando demais em títulos, não, era uma coisa que vinha da organização. E as pessoas e os jovens eram incentivados a alcançar esses títulos, que mais tarde eu vim percebê-los como uma pirâmide, né? Só que isso levou tempo. Então a organização fica em cima. Se tem um jovem que não tem aquele desejo de ser servo ministerial, de fazer mais, como eles dizem, né? É incentivado, é visto até é visto até com maus olhos. Se você não quiser, não, aqui tá bom para mim, eu vou continuar fazendo o que eu posso. Não, você tem que estar sempre correndo atrás de fazer mais e mais e querendo escalar essa pirâmide e atingir esses títulos, né? Você é incentivado. Então eu comecei a perceber, referente a títulos, que essa visão que os irmãos tinham de ficar olhando só para títulos, cargos, autoridade, ficarem almejando esses títulos, era uma coisa que não era que deles, era que vinha da organização. Eu percebi isso. Eu não estou apresentando os fatos aqui como verdade absoluta, certo? Essa é a minha experiência, são as minhas visões, a forma como eu percebi as coisas. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser e discordar do que eu estou dizendo aqui, tá? Então eu percebi isso, que era uma questão que já vinha da organização. Levou tempo, mas eu percebi isso. Então isso me incomodava muito, porque para mim título é título. É só um título e pronto. Equivale às qualidades. E às vezes você via realmente que, no caso de algumas pessoas, era realmente só o título, né? Porque as qualidades... E você via pessoas mais humildes que não tinham título nenhum e que muitas vezes era passada despercebida ali nos seus esforços, porque não tinha título. Enfim. Então, esse foi a primeira coisa que começou a me incomodar, né? Depois eu comecei a perceber outras coisas. Eu percebi, por exemplo, quando eu era da anterior de uma congregação, eu comecei a focar demais nessas coisas e eu comecei a pensar, não, eu tô perdendo a fé, então eu tenho que fazer algo, eu tenho que mudar de ambiente, tenho que ir para outra congregação, porque na minha cabeça foi a única forma que eu encontrei de manter a minha fé, porque eu estava focando demais em coisas negativas que eu via e coisas que eu não concordava. E aí eu pensei, eu vou mudar de congregação, porque pelo menos quando eu chegar lá eu vou poder respirar um ar novo e vou poder focar mais na minha espiritualidade e parar de ver defeito e parar de ver, porque eu achava que o problema era em mim, né? E aí nessa época também eu tive depressão, ansiedade, um monte de coisa. Então eu mudei. Mas assim, voltando para a questão quando eu cheguei lá, eu comecei a ver as mesmas coisas. Eu percebi que as coisas eram feitas de forma mecânica, fria, que muitas vezes as pessoas deixavam passar a misericórdia, o amor, a paciência. Eu também percebia muito assim, como o amor ele era artificial, sabe? Eu via os irmãos criticando uns aos outros, era uma cobrança constante uns dos outros, e também a própria cobrança que você se faz. Eu via que não era saudável aquilo. A forma como as coisas são passadas por você, a cobrança que há de você começa a se cobrar, você nunca é bom o suficiente. E essa coisa também de você ser imperfeito, sabe? Eu sou imperfeito, eu não tenho, não mereço nada, essa coisa toda, parece que acaba com a sua autoestima. E aí você se sente mal e se sente menor, e aí se junta com a forma como os outros tratam você.
Eu também, assim, eu também me senti, assim, esquecido, porque minha família inteira não é testemunho de Jeová, ninguém é testemunho de Jeová. Então, assim, agora não, agora tem um sobrinho que está estudando. Mas eu não tinha ninguém. E assim, tinha alguns que às vezes me tinham em consideração, eu sei disso, mas a maioria passa você despercebido, sabe? Assim, passa despercebido. E as pessoas realmente, poucas dão atenção, escutam realmente. Então assim, eu vi que muita coisa era só assim, só a capa, sabe? E depois, quando você vai analisar a fundo, você vê que não é nada daquilo, é só uma propaganda. Quando eu assisti o TVJW, eu ia para reunião, eu já não sentia mais prazer, porque quando eu via as instruções, eu via a diferença que havia da instrução para a prática, sabe? E quando havia na prática, você percebia que era tudo assim, de fachada. Só que, veja bem, eu não estou dizendo que não existe pessoas amorosas lá dentro, não estou dizendo que é todo mundo assim, estou dizendo que é a maioria, e é a forma como eu sentia. Então, talvez alguns que estão lá não sintam assim, né? Até porque houve época em que eu não sentia assim. Mas eu percebi que os irmãos criticam uns aos outros, cobram uns dos outros, estão sempre, o tempo inteiro alfinetando uns aos outros. E aquilo me incomodava muito, porque eu me esforçava muito para viver em paz com todos. Eu sempre me sacrifiquei muito, tentava se dar bem com, assim, lidar bem, né, com as pessoas, com todos. E por causa disso, muitas vezes eu aguentava muita coisa, né? Aguentava calado muita coisa para poder manter boa relação e a paz com todo mundo. E era muito difícil ficar no meio termo, porque às vezes você estava conversando com os irmãos e eles começavam a criticar outros. Aí eu queria ficar no meio termo, eu não queria estar criticando ninguém. Só que quando você ia para o outro, que eu também me dava bem, já estava criticando o outro, e eu queria ficar no meio termo, eu não queria ficar vendo nada, negatividade, porque eu já tinha saído de uma congregação já por causa disso. Só que aí eu chego na outra e vejo que em todo canto é assim. Cadê o amor? Só vê crítica, gente brigando por privilégio. Cadê o amor? Isso foi tendo um grande impacto sobre mim, porque assim, Jesus disse que os verdadeiros discípulos seriam identificados pelo amor. E até então eu acreditava que ali tinha esse amor. E agora, no entanto, eu não estava sentindo mais esse amor. Eu ficava me perguntando, cadê o amor? Cadê o amor? Até uma vez, até um ancião me falou para mim que ele mesmo não sentia esse amor entre os irmãos. Imagina. Então, assim, e eu via também pessoas na mesma situação que a minha. Eu conheço pessoas que estavam em uma situação muito parecida com a minha, e pessoas que eram órfãos em sentido espiritual, viúva, ou em sentido espiritual, viúva em sentido espiritual, né? Sozinhos, na verdade. E eu via que eles eram passados despercebidos da mesma maneira. Vi muita parcialidade, sabe? Então, assim, quando você vai para a prática, aí vem a teoria e vem a prática, aí você fica, cadê o amor? Jesus disse que era o amor que identificaria. E assim, e eu percebi, e eu comecei a entender que se Jesus falou que era o amor que identificaria os seus discípulos, então não se tratava de uma religião, de uma, qual é a palavra? Denominação religiosa, era o amor. E assim, o modo como as testemunhas de Jeová dizem que só eles têm o amor verdadeiro, já começava a me incomodar, já estava começando a me incomodar, porque assim, eu não acredito que o amor é uma propriedade que somente alguém possui. Então, essa coisa de dizer aqui só que a gente tem amor verdadeiro, eu não estava vendo mais assim, sabe? Na prática eu vi uma coisa. E quando eu olhava fora, o mais interessante é que eu via pessoas boas e pessoas que tinham amor. Tinham amor. Independente que eles eram católicos, qual fosse a religião. Eu via amor nas pessoas, tá entendendo? Enquanto que nos irmãos eu via o tempo inteiro julgando quem estava fora. Falando do Armagedon e que não sei o quê. E criticava o tempo inteiro os que estavam fora. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava no campo com um irmão, um ancião. E quando a gente estava no campo, aí passou 2 homossexuais. Ele olhou para os homossexuais com uma cara de nojo e falou assim: isso é uma ceboseira, isso é uma nojeira. Então,
Pra mim, isso é preconceito. Pra mim, isso é preconceito. Tudo bem, você pode não concordar com o estilo de vida deles, mas é essa a melhor forma de se expressar, sabe? Então, assim, então isso começou a me incomodar. Essa questão do amor, eu comecei a ver, e eu não acreditava que o amor só tinha lá mais, e que não era uma questão mais de religião, e sim de amar realmente. Foi isso que eu comecei a me questionar. Também percebi que eu não conseguia mais ser feliz lá, porque por causa de todas essas coisas, eu tive depressão, eu me sentia muito triste, sozinho, abandonado, esquecido, principalmente esquecido. Eu me sentia muito esquecido. Então eu não conseguia mais ser feliz. Aí o que foi que eu pensei? Eu pensei assim, bem, isso esse ano, foi no final de 2018. Eu pensei, Jeová sabe do meu coração, ele sabe que eu quero fazer o que é certo, e se Jeová, se Deus é um Deus que realmente julga as pessoas por uma religião, eu cheguei a dizer assim, eu não quero servir esse Deus, não. Porque eu não vejo as pessoas assim, não, com título de religião A, religião B, não. Se Deus lê o coração, gente, por que ele vai olhar para a religião? Eu comecei a pensar. Então o que eu vou fazer? Eu não estou me sentindo bem, eu vou me afastar, eu vou cortar todo o laço que eu tenho com essas pessoas, vou parar de consumir essas coisas que vêm deles, essas revistas, eu vou parar e vou ver que efeito isso tem sobre mim. E incrivelmente, eu comecei a melhorar da minha depressão. Eu comecei a melhorar. Então assim, eu comecei a ler só a Bíblia, eu comecei a ver que tem mais a ver com amor, assim, eu tô bem melhor, eu tô bem melhor, sinceramente. Então, acho que o vídeo já tá ficando longo. Mas tem outras coisas. Depois que eu me afastei, até então, nunca tinha visto material aposta. Essas coisas, que eles chamam de aposta, eu me questionava sozinho. E depois eu comecei a ter dúvidas sérias referente a muitas coisas, mas sozinho, nunca tinha analisado nenhum material aposta nem nada. Só que aí, por exemplo, algumas coisas que eu me questionava e que eu não estava mais concordando com alguns ensinos, eu tô olhando no papel aqui, tá? Pra não perder. Passado o tempo, então, eu comecei que foi decisivo, na verdade, nesse processo de sair dessa religião, foi quando eu comecei a me questionar sobre os ensinos, né? Porque até então, tudo que eu via e que me incomodava não era relacionado à organização. A organização meio que é isenta de tudo isso, né? Tudo isso que acontece, esses, vamos dizer assim, problemas que eu enxergava, é jogado para cima da imperfeição, né? É jogado para cima dos indivíduos, que é um problema individual, que é um problema do ser humano imperfeito, mas a organização em si está isenta dessa responsabilidade. Então era assim que eu via. Eu achava que, até então eu achava que não, que ainda era verdade e tudo mais. Só que depois de um tempo, eu comecei, isso eu já tinha saído, né? Já tinha deixado de frequentar. Mas ainda dizia para todo mundo que eu era testemunho de Jeová, e as pessoas me respeitavam, e assim, me veem como uma pessoa de moral. Até hoje as pessoas me veem como uma pessoa de moral. E eu não estava frequentando, eu dizia, não, eu estou afastado, mas eu sou testemunho de Jeová. Onde eu chegava eu dizia. Então para mim ainda era verdade. Até que eu comecei a questionar alguns ensinos. Quando eu comecei a questionar ensinos, só lembrando que eu ainda não tinha visto material aposta, tá? Quando eu comecei a questionar os ensinos, aí foi realmente onde eu me senti impelido a procurar mais sobre as testemunhas de Jeová e sobre ver o outro lado da moeda, que antes eu não me permitia. Eu sentia culpa. Se eu visse qualquer coisa relacionada à apostasia, como eles chamam, eu sentia culpa e fechava imediatamente. Mas é quando eu comecei a questionar os ensinos, quando eu comecei a não me sentir confortável mais com alguns dos ensinos, eu me senti, aos poucos, eu fui me sentindo à vontade para pesquisar o outro lado, né? E quanto mais eu pesquisava e via, eu via que tinha gente que exagerava, tá? Tem gente angustiado
com razão, muitas vezes, sei lá, angustiado e com raiva e o que seja. Então eu vi que tinha muita coisa que às vezes era exagerado, eu não via daquela forma. Pode ser que a pessoa considere que seja realmente daquela forma para ela, mas eu não vi daquela forma. Mas em meio a tudo isso, tinha muita coisa que eu via que fazia sentido. E tinha gente, e tinha pessoas, tinha vídeos que eu via e coisas que eu lia que, assim, batia, sabe? Dava certo com a forma que eu tava vendo as coisas, sabe? Alguns ensinos, algumas coisas que incomodavam aquelas pessoas, da mesma forma como me incomodava. Pessoas que eu nunca nem vi. Pessoas que, digamos assim, que ficava óbvio a sinceridade deles nos vídeos, nos áudios, nas palestras que eles estavam dando. Era óbvia a sinceridade daquelas pessoas. E eu até então não era permitido, para mim, eu não me permitia ver esse outro lado da moeda. E quando eu passei a ver, eu comecei a ver sinceridade do outro lado e ver, inclusive, razão e entender o ponto de vista deles e concordar com o que eles estavam dizendo em alguns pontos. Não tudo, é claro. Mas aí daí em diante, pronto, foi decisivo. Eu comecei a ver coisa e quanto mais eu puxava, quanto mais eu pesquisava, mais inconsistência eu encontrava. Então, eu cheguei à conclusão de que eu devia sair. Eu queria sair porque eu não me considerava mais testemunho de Jeová depois desse tempo. Sim, mas voltando um pouco, então, quando eu saí, quando eu me afastei, melhor dizendo, as pessoas me tinham como pessoa de respeito, me respeitavam, eu dizia que eu era testemunho de Jeová, só que eu estava afastado. E assim, mas alguns irmãos já me tratavam como desassociado, apesar de eu nem ser, só estar só afastado. A maioria me tratava como desassociado. Me via, virava cara, mal falava se eu falasse. E também alguns chegavam para mim e diziam: por que você abandonou a Jeová? Volte para Jeová, tá com raiva de Jeová? E eu olhava para elas assim e dizia: não, eu não abandonei a Jeová. Não tem como ficar longe de Jeová. Eu apenas não estou indo para reunião. Só que aí elas ficavam olhando para mim com a cara de quem não tinha entendido nada. Por quê? Porque na cabeça delas, assim como no passado, para mim era assim também, na cabeça delas, se afastar da religião é abandonar Jeová. Só que agora eu não estava vendo mais dessa maneira. Para mim eram duas coisas diferentes. Só porque eu não estava indo mais à reunião, só porque eu não estava indo pregar, diga-se de passagem, eu ainda pregava, só que eu não relatava. Só que eu não pregava de casa em casa. Eu falava para as pessoas de modo informal sobre Jeová. E faço isso até hoje. E de Jesus principalmente. Que agora eu falo ainda mais sobre Jesus. E elas ficavam tipo sem entender, porque para elas era a mesma coisa. Abandonar, sair da religião, se afastar, é abandonar Jeová. Só que eu não via mais assim. E aí tinha outros ensinos, né, que eu comecei a questionar. Por exemplo, o principal que mais me incomodava era sobre o Armagedon. Não tem como entrar na minha cabeça mais como é que as bilhões de pessoas do mundo vão ser destruídas pelas mãos de Deus só porque não são testemunhos de Jeová. Aí uma vez eu estava conversando com um ancião e falando para ele sobre essa minha dúvida, e ele falou assim para mim: mas onde é que tem escrito? Onde foi que você leu que só as testemunhas de Jeová vão ser salvas? E que no Armagedon todas as pessoas vão ser destruídas? Onde é que você leu isso? Daí, tipo, eu não tinha como apontar algo para ele específico. Pode até ter, mas eu realmente não tinha nada que eu pudesse apontar, nem na Bíblia, nem nas publicações, da forma como era passada. Mas essa a ideia por trás das testemunhas de Jeová. Elas acreditam nisso, que você tem que se batizar. Então existe uma pressão para você se batizar, porque você tem que se batizar, o fim está próximo. E que você tem que pregar mais porque o fim está próximo. E esse foco nas obras e nas obras. Desculpa o barulho, tá, gente? Deixa passar. Pronto. E aí eu não conseguia mais olhar para as pessoas, as bilhões de pessoas no mundo, diferentes religiões, com certeza tem muitas, e principalmente no Oriente, né, onde
o cristianismo não é tão predominante como no Ocidente, eu não conseguia ver essas pessoas e pensar nelas sendo destruídas por Jeová, por Deus, por não serem testemunhos de Jeová, por não estar na religião verdadeira, entende? Então, para mim, agora não era mais uma questão de religião. Enquanto que dentro do testemunho de Jeová, esse é o consenso, né? Aí ele pediu para eu apontar alguma coisa na publicação, alguma coisa, eu não tinha como, eu não tive, mas como dizendo assim, não é isso que é ensinado, mas sim, mas será que não é isso que é crido? Será que não é isso que se acredita lá dentro? Então, assim, as testemunhas de Jeová acreditam que só as testemunhas de Jeová serão salvas. As testemunhas de Jeová acreditam assim. E aí, esse foi o principal ensino que começou a me incomodar, porque eu simplesmente vejo as pessoas, eu tento, não sou perfeito, né? Mas eu tento ver as pessoas pelo que elas são, pelas boas intenções delas, muitas vezes. E assim, eu não acho que só porque ela não é testemunha de Jeová ela vai ser destruída. Não tem nada a ver. Pra mim, eu não acredito nisso. Então, quando eu comecei a me questionar isso, foi a porta que se abriu para eu começar a ver material apóstata, por assim dizer. E aí pronto. E quando você começa a ver as outras coisas, pesquisar direitinho, começa a ver que a Bíblia foi alterada, existe evidência disso. As Bíblias da Torre de Vigia foram alteradas, foram ou retiradas coisas das traduções do Novo Mundo com o passar do tempo. Quando você começa a ver alguns dos ensinos que são, na verdade, são mais ensinos de homem do que de Deus, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes não, porque existe 1 milhão de vídeos por aí que você pode ver. Por exemplo, a questão do sangue mesmo, né? Que por causa de um único versículo, que usa uma única palavra que é abster-se. Então, uma interpretação deles, de que aquela palavra abster-se vai incluir a transfusão de sangue, faz com que pessoas percam a vida, basicamente. Então, não, mas está escrito abster-se em um único versículo. Uma única interpretação, num idioma que foi escrito há muitos anos atrás e você nem sabe se foi traduzido corretamente. E também eu vi vídeos, eu vi a questão da pedofilia dentro da organização. Porque os membros do corpo governante no TVJW dizem que é mentiras apóstatas. Mas eu vi o vídeo do caso no tribunal do membro do corpo governante sendo questionado. Um vídeo enorme, eu assisti o vídeo inteiro, assisti e vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi e assisti em inglês e vi tudo. Eu vi quando o representante lá da justiça perguntou a ele se ele reconhecia que dentro da organização da Testemunha de Jeová tinha pedofilia, e ele disse que sim. E foram constatados mais de 1000 casos só na Austrália. Então, quer dizer, em que agora essa religião é diferente da religião católica, por exemplo? Que se diz a verdade. Qual é a diferença dela agora para a católica? Pelo menos a católica vai a público e diz e reconhece o caso, né? O que acontecia se retratava na mídia, enquanto que essa organização com as suas políticas acobertava e escondia os pedófilos. E tem mais, nesse mesmo vídeo, o próprio membro do corpo governante reconhece que eles não são o único meio usado por Deus para transmitir a mensagem divina. Quando ele é perguntado sobre se ele alega ser o porta-voz de Deus na Terra, o corpo governante alega ser os únicos porta-voz de Deus na Terra, ele disse que seria presunção da parte dele admitir que são os únicos que têm o Espírito Santo. Então, isso está claramente em desarmonia com o que é ensinado nas publicações e pelo próprio corpo governante. Então, se isso é material apóstata, assim como eu já ouvi alguns vídeos dizer, eu digo a mesma coisa, se isso é material apóstata, então os próprios apóstolos são a própria organização. O último conselho que eu tenho a dar a cada um, não é que... se você está feliz nessa religião, fique. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, eu queria ter os meus amigos de volta e falar com eles, apesar de eles serem testemunhos de Jeová, porque eu não vejo problema nenhum em eles serem testemunhos de Jeová. Só que eles não veem dessa forma.
Eles simplesmente me ignoram e me fingem que eu tô morto, né? Então, assim, que na verdade eu já vinha sendo tratado assim antes mesmo de pedir dissociação. Então, se tem um conselho que eu posso dar, e você segue se quiser, na verdade, tudo que eu falei aqui você pode contestar, mais uma vez eu disse, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de ver as coisas. Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade absoluta, jamais, não estou aqui para isso. Estou transmitindo a minha experiência. E assim, o conselho que eu dou é, analise os fatos. Não fique só preso dentro da bolha que a religião da Testemunha de Jeová quer te colocar, porque para eles, vocês têm que, quando eles dizem provar a verdade a si mesmo, eles dizem provar dentro das publicações da própria Torre de Vigia, né? Só que eu digo, vá além, pesquise, compare com o que há fora. Não dê a autoridade da sua capacidade de raciocínio a outro, não. Não conceda esse poder a outro, não. Nem a nenhuma pessoa e nem a uma organização. Porque isso é um presente divino. A nossa capacidade de raciocínio, o nosso senso crítico é um presente de Deus. E nós temos de usá-lo. Foi por isso que eu comecei a me questionar, eu comecei a pesquisar. Porque se era verdade, nenhuma mentira poderia se colocar contra a verdade. Eu iria aumentar ainda mais a minha fé. Por outro lado, se não fosse verdade, eu teria que ser humilde e corajoso para encarar que 10 anos da minha vida, praticamente, foram 9 anos de batismo, tinha sido uma organização que se dizia verdade e que na verdade não era. Então, eu tive de ter coragem para acessar esse material e pesquisar realmente. Então, eu só dou o conselho que faço mesmo, somente. Se não quiser pesquisar também, é uma decisão sua. Se você está feliz lá, ótimo, continue lá, certo? Mas se você de alguma forma se identificou com o que eu falei aqui, pesquise, pesquise, pesquise. Não acredite em tudo que é dito, é claro, mas continue a pesquisar. E quando eu digo pesquisar, eu digo fora, tá? E aí, se você for a fundo mesmo, tem muita coisa assim, se você for ter uma base de psicologia por trás e de como a mente funciona, você vê que muitos dos meios que a organização usa e coisas que a organização faz, tem princípios psicológicos por trás, de controle de mente realmente. Então deixa você meio assim, né? Desconfiado. E o mais interessante é que eu comecei a desconfiar disso antes de procurar material aposta também, de certa forma, porque eu já via vídeos que tinham a ver com psicologia, e um deles tinha a ver sobre o que caracterizava uma seita de controle mental. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei tipo, meu Deus, porque se batia muito, sabe, com o que tem dentro da organização da Testemunha de Jeová, com o que eu conhecia dentro da organização. E depois eu fui ver vídeos de pessoas que já eram mais específicas com relação à organização da Testemunha de Jeová, e realmente fui ver que são empregados técnicas e princípios de psicologia para controle mesmo das pessoas, controle de informação, entendeu? O desincentivo de curso superior e outras coisas que são usadas. Então é isso, pessoal. Quero me desculpar mais uma vez pelo barulho no finalzinho do vídeo, e quero dizer que eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Foi uma coisa que eu deixei claro na minha carta de dissociação. Não tenho nada contra ninguém de forma pessoal e nem como grupo. Eu não odeio os Testemunhas de Jeová como grupo, não, eu não odeio, mas eu simplesmente não quero mais estar lá. Então é isso, faça isso, pesquise, e eu desejo a todos que Deus abençoe e ajude a cada um de nós. E Ele sabe qual é a verdade, Ele sabe. Eu não acredito mais que a religião X tenha a verdade e que a outra é toda mentira e essa é toda a verdade. Esse pensamento muito assim, sabe, todo quadradinho, como chama, engessado, não vejo assim mais. Então é isso, espero que tenha sido útil e se cuidem. Tchau pra vocês.